Bem-vindos a mais uma aula do pequeno curso sobre Segunda Guerra Mundial. Hoje nós falaremos sobre a invasão da Rússia. A operação que dá o nome então dessa invasão da Rússia chama-se Operação Barbarossa, liderada então pela Alemanha nazista contra a antiga União Soviética. Como de costume, eu vou falar um pouco dos países que estão protagonizando a batalha. E hoje a União Soviética. E é interessante porque, da mesma forma que muitos outros países que eu comentei aqui anteriormente, a União Soviética ela surge no contexto da Primeira Guerra Mundial. Então era um país relativamente recente. Não podemos talvez considerar que ela ficou, a União Soviética ela não fica independente de nenhum país. Apenas a antiga Rússia. Você tinha uma monarquia, a dinastia Romanov, e em 1917 a queda dessa monarquia e a implantação de um regime de caráter comunista, liderado inicialmente por Lenin, de 1917 a 1923, e aí em 23 esse governo passa a ser liderado por Stalin, que vai ser o líder, vai ser um dos principais líderes ao longo da Segunda Guerra Mundial, e também grande parte do século XX. Stalin, então, ele ascende ao poder em 1923 e vai morrer apenas em 1953. E ao longo desses 30 anos, ele é o chefe, o líder supremo da União Soviética. É preciso entender, num primeiro momento, porque a data da União Soviética, a criação da União Soviética, se dá em 1917. E como eu já comentei aqui logo nas primeiras aulas, a gente sabe que a Primeira Guerra Mundial foi de 1914 até 1918. Ou seja, a criação da União Soviética se dá no meio da Primeira Guerra Mundial, do meio para o fim. Mas por quê? A União Soviética ela surge num momento de péssimas condições tanto da população como do exército russo. A dinastia Romanov estava em queda, em declínio, inclusive a família Romanov vai ser inteira assassinada a partir do momento que os mencheviques, o grupo, a tradução de menchevique seria minoria, minoritário do russo, esse grupo minoritário, em março de 1917 ele toma o poder. Em outubro de 17, aí a gente já tem a famosa Revolução Bolchevique. Então, em março, a Revolução Menchevique, em outubro, a Bolchevique, essa Bolchevique que vai perpetuar. Menchevique minoria e Bolchevique maioria. O grande líder que consegue manobrar todas as suas tropas e consegue liderar, então, a Revolução Bolchevique é o Lenin, o famoso Lenin. Sobre esse momento aí da criação da União Soviética, e mesmo não só da criação, como da próprio desenvolvimento das políticas implantadas no regime comunista da União Soviética ao longo de boa parte do século XX, eu gostaria de recomendar algumas obras que abordam aspectos bem interessantes sobre a Revolução Russa, bem como sobre os líderes que sucederam a Revolução, os líderes que foram depois de Lenin e Stalin, até Nikita Khrushchev, Gorbachev. A primeira obra que eu vou recomendar é um livro de um historiador chamado Robert Gillespie. O livro chama-se Lenin, Stalin e Hitler. Esse livro tem uma capa vermelha com 3 caricaturas dos respectivos líderes. E eu acho que para entender o século XX, entender melhor essas ditaduras que ocorreram, né? Ditadura no caso do Stalin e do Lenin, não, o governo do Hitler acaba sendo um governo ditatorial democrático, porque de certa forma ele estava suplantado ali pelo artigo 48 da Constituição de Weimar, mas a gente sabe que na prática era uma ditadura, né? Mas esse livro aí, Lenin, Stalin e Hitler, é bem interessante. Robert Gillespie é o nome do autor. O segundo livro que eu vou recomendar é específico sobre a União Soviética. Ele tem como título A Revolução Russa, a Tragédia de um Povo. O nome do autor é Orlando Figes,
Figes. É um ótimo livro para entender o que ocorreu na União Soviética, e ele começa a abordar, inclusive, no final do século XIX, ele vai falar das crises de fome que ocorreram ao longo da dinastia dos Romanov, no final do XIX, quais foram os principais fatores que fizeram a população se revoltar, então conseguir tomar o poder em 1917, e ele continua abordando as políticas praticadas pelos líderes comunistas. O terceiro livro que eu vou recomendar é um historiador que tem uma frase bem famosa, é o Richard Pipes, P-I-P-E-S. O Richard Pipes, ele tem uma frase bem interessante, ele fala que o comunismo não é uma boa ideia que não deu certo, foi uma má ideia. Essa frase é dele, e o nome do livro dele é História Concisa da Revolução Russa. Com essas 3 obras eu garanto aos senhores que terão uma compreensão das ideias gerais acerca do que foi a União Soviética, ao menos nessa fase inicial, antes da perestroika e glasnost da segunda metade do século XX. Abordando primeiro então o regime de Stalin, né, e Lenin. A implantação da União Soviética, a criação dela em 17, o comunismo ele tentou em diversos lugares ao redor do mundo implantar sua política, influenciando diversos governos. Todas as políticas comunistas acabaram se tornando ditaduras, e essas ditaduras, inclusive, foram as que mais mataram ao longo do século XX. Só para a gente ter uma ideia em números aqui, você tem alinhado, às vezes não 100% alinhado, mas governos oficialmente declarados como comunistas. O maior exemplo, sem dúvida nenhuma, quem lidera a turma é Stalin na União Soviética. As estimativas aí da historiografia vão girar entre 40 e 50 milhões de mortos. E mortos estes, no livro do Robert Gillespie, ele vai falar que não havia, por exemplo, uma definição do que seria o burguês. Para você matar a pessoa, que então seria contra o seu regime, que atrapalharia, você tem que matar ela, ok, então você mata. Mas qual seria o critério? Nunca houve um critério plausível dentro da União Soviética para matar as pessoas. Para não falar que eles estavam matando, eles falavam que eles estavam enviando as pessoas para campos de trabalho, para o desenvolvimento de todo o país. Então você joga lá o cara no norte da Rússia, joga lá o cara na região da Sibéria, faz menos 50, aí curiosamente ele morre, mas você não fala que você mandou matar, você fala que você queria que ele trabalhasse, queria que ele ajudasse o país, fica mais light, né, para ouvir. Bom, nessa tentativa então de desenvolver regiões mais remotas e menos habitadas, não por acaso, o Stalin então ele vai ter aí como saldo o número de mortos no seu regime algo em torno de 40 a 45 milhões. Em primeiro lugar disparado, principalmente por causa do fator populacional, você tem Mao Tse-tung na China, que vai ter entre 70 e 75 milhões de mortos a mando do próprio regime, né? O patriotismo aí também se esvai. Então, Mao Tse-tung, falei do Stalin, podemos citar aqui também o regime de Pol Pot no Camboja, podemos citar o regime de Idi Amin em Uganda, podemos citar o exemplo também do Marechal Tito na Iugoslávia, entre outros, todos esses regimes comunistas ao longo do século XX se provaram falhos, fracos, e todos eles precisaram matar para conseguir, para tentar consolidar o comunismo, então, que eles tanto queriam. O regime utópico criado por Karl Marx no século XIX, através principalmente da obra O Capital, entre outras. Para falar das críticas dele, né? Você tem crítica da filosofia do direito de Hegel, tem Sagrada Família, tem manuscritos econômico-filosóficos, tem o Grundrisse, publicado pela Boitempo agora, e também tem o Capital, que é a maior obra de referência de Karl Marx, que foi um livro utilizado pela grande maioria dos regimes comunistas. Claro que
É muito complicado falar, que eu não vou falar aqui. Olha, eu já disse que não havia um alinhamento 100%, mas todos eles eram declaradamente comunistas e o que aconteceu foi um massacre geral. A título de comparação, no governo de Hitler, eu não estou aqui defendendo o nazismo, hein? Não entendam isso, eu estou aqui citando números. Então eu citei Stalin entre 40 milhões, Mao Tse Tung lá seus 70, 75 milhões, mais alguns milhões no Camboja do Pol Pot, alguns outros milhões em Uganda, no regime do Idi Amin. E aí, o regime do Hitler parece até, as atrocidades nazistas, elas ficam olhando para cima, né, para se comparar, porque se a gente levar os números, se considerar aí 6 milhões de judeus mortos, que é uma barbaridade, além disso, você colocar na conta ciganos, homossexuais e negros que foram então enviados para campos de concentração com o objetivo de exterminá-los, as contas giram em torno de 8 a 10 milhões de mortos pelo regime nazista. Dá para perceber que é bem menos, né? Não atinge nem 25% do que chegou a Stalin, nem aos pés de Mao Tse Tung na China. Eu queria falar um pouquinho então sobre esse regime da União Soviética que liderou esses outros países ao longo do século XX. É claro que isso teve reflexos no Brasil, só para citar aqui, você teve nos anos 20 a criação do Partido Comunista, teve nos anos 30, por exemplo, em 1935, você teve a famosa Intentona Comunista. Até hoje o partido da foice com martelo está aí, está nas eleições, vota quem quer, né? As experiências, a história conta pra gente que até hoje nenhuma deu certo. Mas estamos numa democracia, se quiser pode votar. Bom, falamos um pouco então sobre esse regime da União Soviética. No período entre guerras, logo nos anos 20, 1922, a Alemanha ela vai, inclusive, fazer alguma amizade com a União Soviética para conseguir fugir daquelas cláusulas do Tratado de Versalhes que impunham à Alemanha aquela proibição da construção, da fabricação de diversos armamentos que seriam muito importantes no caso de uma guerra. E a União Soviética faz essa aliança e existiram diversos grupos de treinamento alemães em território soviético e vice-versa. Nos anos 30, mais especificamente em 1937, nós temos um momento da história que fica conhecido como os expurgos de Stalin. Em 1937, o Stalin ele começou a desconfiar de alguns generais, alguns marechais, alguns líderes dentro do exército. Ele começou a desconfiar desses caras e falar, pô, eles vão se juntar e vão tomar o poder aqui, vão aparecer com as armas e vão conseguir tomar o poder. Então, em virtude desse medo que ele tinha em relação aos oficiais, ele simplesmente mandou matar todos. E os que ele não mandou matar, ele deportou, ou seja, ele mandou para um lugar longínquo, para que o perigo criado na cabeça dele fosse afastado do governo. Só para citar um dos exemplos de generais que ele matou, um deles chamava-se Tukhachevsky. Eu já falei do Tukhachevsky, aqui eu vou falar de novo desse cara, porque ele foi o criador da Blitzkrieg, da Guerra Relâmpago, ou seja, daquela metodologia utilizada então pela Alemanha nazista, que consistia na utilização das divisões de blindados separadamente da infantaria e da força aérea. Essa teoria dava uma maior autonomia para as divisões de blindados, e o Stalin acabou matando esse cara, e quem usou a teoria dele foi a Alemanha nazista, né? Muito curioso. O governo então comunista na União Soviética mandou matar os principais generais. Eu tenho aqui um livro que tem os dados das mortes. Tá aqui, eu vou ler. Você tinha em 1937, antes desse expurgo, 406 comandantes de brigada. Aí, após o expurgo, ou seja, em 38, você tinha 186, uma redução de mais de 200, só de comandante de brigada. Comandantes de divisão, de 195 cai por 85, 110 mortos.
comandantes de corpo de exército, de 85 cai para 28. E comandantes de exército de 15 cai para 2. Isso está num livro que é volume 3 da série Campanhas, da editora Rennes, publicada em 1975. É bem legal, eles publicaram 129 volumes sobre a Segunda Guerra Mundial. Eu arrisco dizer aqui que é a coleção mais completa que existe em português sobre a Segunda Guerra Mundial. Essa coleção, editora Rennes, 1975, salvo engano, no Rio de Janeiro. Bom, então houve essa aliança ao longo dos anos 20, ao longo até um pouco dos anos 30, entre a União Soviética e a Alemanha. Essa aliança é importante salientar aqui que ela era secreta, tá? Então não havia conhecimento por parte das outras lideranças no mundo, como por exemplo Inglaterra, França ou Estados Unidos. Não havia, eles não sabiam dessa, ou pelo menos fingiam que não sabiam dessa troca de conhecimentos existente aí. Mas com a ascensão de Hitler em 1933, a coisa começa a ficar um pouco mais delicada. Essa aliança começa a se tornar um pouco mais difícil. E as razões disso são extremamente claras. E por quê? Eu vou explicar isso agora. O governo nazista, apesar de conter no seu nome, como eu já expliquei aqui anteriormente, o nazismo é a abreviação de nacional-socialismo. Apesar de conter, então, no seu nome o mote, a palavra, o verbete, nacionalismo, socialismo, esse socialismo nada tem a ver com o comunismo marxista implantado na União Soviética. Inclusive, Hitler, desde que se tornou um dos principais líderes da Alemanha no pós-Primeira Guerra Mundial, isso eu estou falando da saída da prisão dele lá em 1924, depois que ele ficou 8 meses em Landsberg na prisão, ele sai e ele escreveu um livro quando ele estava na prisão. O nome do livro é Mein Kampf, Minha Luta, né? E eu vou citar aqui o capítulo 14 do segundo volume. Aqui. O capítulo 14 do segundo volume do Minha Luta diz o seguinte: o título dele é Orientação para Leste ou Política de Leste. Ou seja, quais seriam então as orientações adotadas pela Alemanha para o leste, caso eu tome o poder, eu, Hitler, consiga ascender ao poder. Ele coloca como primeira razão, ele vai falar, tem uma linha, está escrito aqui. A minha edição é pela editora Centauro. Trata-se talvez da questão mais decisiva da política externa alemã. Bom, dito por Adolf Hitler. Este livro começou a ser publicado logo quando ele saiu da prisão. Teve lá suas edições vendidas em 1924 já, mas popularizou-se o livro em 1928, 29, nos anos 30, então já estava a turma toda com o livro do Hitler, né? Virou quase o livro vermelho lá do Mao Tse Tung, e você tinha o livro vermelho do Mao Tse Tung e o Minha Luta do Hitler na Alemanha. Esse livro ele dava certas diretrizes. O Hitler, ao longo do Minha Luta, ele deixa bem claro duas coisas que ele luta contra. A primeira delas são os judeus e a segunda, não menos importante, são os comunistas. Ele vai falar dos perigos comunistas. E o Hitler tem, sem dúvida nenhuma, nas principais diretrizes adotadas pelo Partido Nazista, uma delas envolvia invadir a Rússia, a União Soviética, seja o nome que tivesse lá. Ele tinha interesse naquelas terras. Porque o Hitler ia falar que para concretização, para materialização daquele Reich, daquela república de 1000 anos, tão falada, tão divulgada pelo Goebbels no Ministério da Imprensa e Propaganda, para que houvesse a consolidação dessa república, a Alemanha precisaria do seu espaço vital, também conhecido como Lebensraum. Esse espaço vital, o que fica a dúvida, né, de quanto espaço você precisaria para desenvolver, então, o seu povo, né?
porque o Hitler acaba invadindo inúmeros países. E a pergunta que fica hoje é, né, até onde que iria, né? Naqueles famosos 25 pontos do nacionalsocialismo, um dos princípios lá que então regiam o partido nazista era a autodeterminação dos povos. A autodeterminação dos povos seria mais ou menos como cada um no seu quadrado. O problema que eu brinco é que o quadrado alemão seria um pouco maior do que os outros, então a brincadeira ficaria um pouco complicada. É que o Hitler, além dele falar essa história de cada um no seu quadrado e o quadrado alemão tem que ser um pouco maior, ele vai justificar, vai falar por que tem que ser um pouco maior. Porque as raças do norte, o povo então que nasce na região da Alemanha, na região da Áustria, ou ainda nos países nórdicos, Hitler remonta aquela ideia de cavaleiros teutônicos do século XIII e XIV, e ele, como eu já disse, Hitler não tinha o objetivo de destruir a Inglaterra. O maior objetivo dele era fazer uma aliança com a Inglaterra. Ele queria convencer o Churchill de que eles eram raças superiores e que então o Churchill deveria apoiá-lo na encruzilhada contra a União Soviética. Nesse momento, porque eram raças semelhantes e, portanto, deveriam dominar, subjugar as outras ao redor do mundo. Bom, em 23 de agosto de 1939, a gente sabe, eu já falei aqui, do famoso Tratado de Não Agressão assinado entre a Alemanha nazista e a União Soviética, o Tratado de Não Agressão entre Hitler e Stalin, também conhecido como Pacto Ribbentrop-Molotov. Por que esse nome? Porque o nome do ministro das Relações Exteriores alemão era Joachim von Ribbentrop, e o nome do ministro das Relações Exteriores soviéticas era Vyacheslav Molotov. Isso mesmo, aquele coquetel Molotov como se fosse uma homenagem a esse ministro das Relações Exteriores. Aí você vê que é um cara interessante, né? Ele dá o nome de um coquetel que tem álcool e explode, né? Estava até usando em manifestação aqui em São Paulo, né? Nas manifestações de junho, manifestações do vinagre, em 2013. Bom, a Operação Barbarossa, ela vai ter então como principal objetivo a invasão da Rússia, sem dúvida nenhuma. Mas aonde começa isso? Falar, eu quero uma data, eu vou te dar uma data. 18 de dezembro de 1940. 18 de dezembro de 1940. Através da diretiva número 21. Essas diretivas eram ordens emanadas do alto comando alemão para o exército. O alto comando alemão, entenda-se Hitler, né? Emanadas para o exército. Eram ordens genéricas. Era falar, invada a Rússia. Aí a disposição das tropas, toda a mobilização que ocorreria entre as brigadas, o manejo, a cooperação que ocorreria entre a Luftwaffe, a Kriegsmarine e a infantaria seria dada por pessoas mais capacitadas, mais aptas, como por exemplo Heinz Guderian no caso dos tanques de guerra. Então essa diretiva número 21 de 18 de dezembro de 40 que vai implantar, vai começar a semear a ideia, vai objetivar de fato, vai começar a mandar o exército pensar, falar, vocês vão ter que invadir a Rússia, aí vocês vão pensar em como invadir a Rússia a partir desse momento. Quando o Hitler dá essa diretiva dentro do governo, inúmeros líderes dentro da cúpula nazista não são a favor da ideia da invasão da Rússia. Inclusive, o próprio Ribbentrop fica um pouco estressado. Ele não gosta muito da ideia, porque se você pensar, o Hitler desde o começo, então, ele vem falando, vamos destruir o comunismo, vamos destruir a União Soviética. Aí, de repente, aparece um pacto que eles conseguem fazer, falar, não, olha, não haverá enfrentamentos aqui. E duas coisas interessantes que devem ser notadas sobre o Pacto Ribbentrop-Molotov é, primeiro, houve um esforço, sem dúvida, entre o Ministério das Relações Exteriores de ambos os países. E, no caso da Alemanha,
talvez o principal motivo que a Alemanha tivesse para fazer um pacto com a União Soviética naquele momento era não abrir dois frontes durante uma guerra, que foi o erro que talvez o fator principal que tenha condenado a Alemanha na Primeira Guerra Mundial, a abertura de dois frontes. E naquele momento, a gente sabe, eu comentei aqui já em outros vídeos, que a Batalha da Inglaterra ela tem aqueles 3 meses mais quentes, porém a batalha continua, e nesse momento a gente já está tendo uma guerra de proporções imensas. Você tem, apesar da França ter se rendido, você tinha a resistência francesa, você teve, como eu comentei aqui no vídeo anterior, veja, a diretriz é de dezembro de 1940. E o que acontece lá? Em dezembro de 40 você tem a Itália tentando invadir a Grécia. E o Mussolini vai pedir ajuda para quem? De novo, para o Hitler. E o Hitler vai fazer o quê? Para ajudar o Mussolini na Grécia. Vai invadir a região dos Balcãs. Mais especificamente quem? A Iugoslávia. Por quê? Porque a Iugoslávia era aquele governo que, em tese, não apoiava o governo do Hitler, enquanto aqueles outros todos que faziam fronteira, que participavam da região dos Balcãs, como, por exemplo, Romênia, Bulgária e Hungria, já estavam alinhados ao governo nazista. Então, você tem, em dezembro de 40, uma ordem do Hitler, falou, invade a Rússia. E, ao mesmo tempo, você tem o exército alemão se deslocando ao longo da região dos Balcãs, bem como ao norte, por causa da Inglaterra, e ao oeste, por causa da França. E aí, você tem toda essa região aqui, então, com o exército nazista, e o Hitler fala, não, agora vamos trabalhar em cima da Rússia. Uma das diferenças da Primeira Guerra para a Segunda Guerra Mundial, entre outras, é claro, é que o fronte na Rússia, ele foi secundário na Primeira Guerra. Ele não teve a relevância que ele vai ter na Segunda Guerra. Na Segunda Guerra Mundial, a batalha travada ao longo dos 4 ou 5 últimos anos da guerra entre a Alemanha e a Rússia tem um fator aí primário. A gente pode colocar que num primeiro plano da Segunda Guerra Mundial a Alemanha travava a batalha com a Rússia, depois vinha o resto. A partir de 41, é claro, né? Porque antes não havia esse conflito direto. Enquanto na Primeira Guerra Mundial você tinha a Alemanha, ao contrário disso, o fronte secundário dela era contra a Rússia, né? Aquela Rússia que sai em 1917, que a gente já sabe que eu comentei logo nas primeiras aulas. O nome Barbarossa é uma homenagem ao rei Frederico, rei do Império, do Sacro Império Romano Germânico, no século XII, que liderou esse rei Frederico Barbarossa. Ele liderou a Terceira Cruzada, que incluíram alguns cavaleiros teutônicos, né? Uma ideia aí de remontar ao passado, sempre lembrando o Sacro Império Romano Germânico. O Hitler, é evidente que ele gostava dessas ideias de ancestrais e genealogia, mas eu vou lembrar aqui aos senhores que o Himmler, o chefe da SS, era o mais fanático de todos, até porque o ambiente familiar do Himmler propiciou esse fanatismo com genealogia. Dentro da casa do Himmler existia um quarto, uma espécie de oratório, só que não era um oratório qualquer, era um oratório direcionado às pessoas já falecidas da família do Himmler. Então, tem uma biografia do Himmler que saiu traduzida agora para o português, do Peter Longerich. Peter Longerich escreveu a biografia do Himmler, aí é um catatal de 1000 e não sei quantas páginas, eu ainda não li. Mas essa informação que eu dei aqui está no livro chamado The Devil's Disciple, do Anthony Reid. Anthony Reid, Devil's Disciple. É uma capa vermelha, assim, tem uma suástica no meio. Também é um livro razoavelmente grande, mas não é específico sobre o Himmler, mas conta bem a ascensão e as histórias devidas dentro do partido nazista. Bom, então ele retoma essa ideia aí, e eu vou... tem que deixar bem claro aqui que a invasão da Rússia, ela envolve, então, dois fatores muito importantes na visão do Hitler.
O primeiro deles talvez seja, eu não vou dizer que existe um plano de importância, mas o primeiro deles a gente pode considerar que é o espaço vital. Aquela história que para a consolidação do Reich de 1000 anos, o Império Alemão iria precisar de pedaços de terra da Rússia. E o segundo fator é que ele considerava que grande parte dos russos eram sub-humanos. Lembrando que o Hitler achava que os povos do norte da Europa, ali a região nórdica, eram superiores ao resto do mundo. Então, por considerar os russos, né, os soviéticos, como sub-humanos, primeira coisa, seria fácil subjugá-los, e segunda coisa, dominá-los seria mais dominar esse povo não seria mais do que obrigação do partido nazista nesse enfrentamento, então, aí contra o comunismo. Era uma luta contra a ideologia, principalmente, era uma luta contra o comunismo. O Hitler, ele colocava quase tudo numa caixa. Não foi a Revolução Bolchevique de 17 que deu a origem à União Soviética. Na visão do Hitler, a Revolução Bolchevique poderia levar o nome de Revolução Judaico-Marxista Bolchevique, porque o avô materno, ou seja, o pai da mãe do Marx, o Karl Marx, era um rabino. Marx tinha uma ascendência judaica e isso era muito levado em conta, e o partido nazista considerava que o comunismo era uma praga judaica. E outro fator curioso, interessantíssimo sobre a opinião do governo nazista em relação aos russos, é que eles iam falar que grande parte dos líderes russos tinham no seu sangue um ancestral germânico. E que então você teve a Rússia muito bem desenvolvida, e a Rússia só chegou aonde chegou, como por exemplo Pedro o Grande. A Rússia ela só conseguiu ter todo esse território e conseguiu a força que teve porque quem liderou a Rússia foram germânicos e não russos. Ele vai falar que Pedro o Grande, por exemplo, quando precisou instituir uma capital, ele vai criar São Petersburgo. Ele não, diferentemente daquela terminação russa, né, de grado, que vem de Gorod, que é cidade em russo, ele põe a terminação alemã. Que você tem Hamburgo e outras regiões da Alemanha que terminam com Burgo, tudo é Burgo. E aí o Pedro o Grande, quando vai criar a capital para o então Império Russo, ele cria a capital e chama ela de São Petersburgo. Esse era um dos argumentos que o Hitler usava para dizer que os principais líderes russos tinham sangue germânico e que então eles deveriam... E ele vai falar que na Revolução de 17 houve uma inversão de papéis, que até a Revolução de 17 você tinha um pessoal de sangue puro germânico dominando a Rússia, que mandava. É por isso que estava tudo bem, entre aspas, né? E aí com a Revolução você tem uma inversão de papéis na visão do Hitler, que faz com que esse então povo de origem germânica que dominava a Rússia fosse subjugado a esses sub-humanos eslavos aí, que ele chamava os russos, né, ou soviéticos, como queiram. As ordens da invasão da União Soviética não foram muito diferentes das outras invasões. Consiga tomar a capital para consolidar, destrua os aeroportos, uma prática muito comum utilizada pela Luftwaffe logo no início da invasão, pela Blitzkrieg, que era você atacar de surpresa e destruir a força aérea do inimigo enquanto ela ainda estivesse no chão. Isso ocorre na Rússia também. E muitas outras invasões, até mesmo quando a gente fala em invasão da Grécia, não por parte da Itália, né, por parte da Alemanha nazista, que vai resgatar lá o Mussolini e atrasar a Operação Barbarossa, ela estava inicialmente, a ideia então, essa diretiva número 21, ela vai falar que tem que ser planejada a invasão. A invasão estava marcada para o dia 15 de maio, mas acaba atrasando para o famoso 22 de junho. E o motivo desse atraso é justamente a incursão que a Alemanha nazista vai fazer
na região da Grécia. Essa região da Grécia, assim como em outras invasões nazistas, você tinha o exército nazista, a própria Wehrmacht, né, e o Reichswehr. Você tinha o exército nazista acompanhado de algumas divisões especiais, que foram utilizadas, inclusive, por exemplo, na Batalha de Creta, na Grécia. Essas divisões especiais, o que eram? No caso da Rússia, você teve o acompanhamento de algumas divisões da Waffen-SS. O que vem a ser a Waffen-SS? Eu não lembro se eu comentei ou não, então vou dar uma ideia. O Partido Nazista ele surge lá em 1920, aí cria uma pequena força ali de homens armados para defender o partido na rua, que era perigoso, aquela coisa, cria a SA. Em 1934, a SA sai de cena, tem a famosa Noite das Facas Longas, e quem toma lugar é a SS, liderada pelo Heinrich Himmler. O Heinrich Himmler vai recrutando pessoas para a SS. Inicialmente o critério era extremamente seletivo, mas eles vão ficando um pouco mais brandos, mais leves nesse critério, porque eles vão precisar recrutar pessoas depois ao longo da guerra. Mas o que interessa é que a Waffen-SS, esse exército paramilitar, inicialmente voltado para a segurança do partido, acaba tomando proporções gigantes e chega a ter 38 divisões, lembrando que uma divisão para a Alemanha nazista era entre 15 e 30 mil homens. E a primeira divisão chamava-se Liebstandart, e essa era a divisão mais poderosa, mais consagrada e a queridinha dos nazistas. E era queridinha por eles tinham aquele famoso passo de ganso, né? E que foi motivo de tiração de sarro lá do Chaplin, depois o ditador, né, do Chaplin, e num filme também chamado Top Secret, Super Confidencial, filme engraçadíssimo. Essa divisão, o objetivo dela, a primeira divisão da SS, em tese era defender o Hitler, a pessoa mesmo, o Hitler. Mas você tem quase 30 mil homens na divisão, é claro que você não vai andar então com 30 mil homens em volta. Então diversas brigadas dentro dessas divisões da Waffen-SS às vezes eram enviadas junto com o exército para ajudar. E no caso da Rússia, da invasão da União Soviética, também não é diferente. Para citar os números, eu comentei aqui que houve um atraso de alguns poucos meses. Foi de 15 de maio para 22 de junho, ou seja, um mês e pouquinho aí de atraso no início da invasão da União Soviética. Eu peguei os números para que tenham ciência de quanto que reduziu, de quanto foi essa redução. As forças alemãs caíram de 180 divisões para 148. E o número de aeronaves baixa de 3.500 aeronaves para 2.700. Nesse atraso, né? Porque não foi só o atraso, né? Você teve as tropas descendo da região da Europa para ajudar o Mussolini na Grécia e para invadir a Iugoslávia. Então, você tem... Eu não sei se esse número de divisões aí é complicado, porque você vai lá, não, baixou de 180 para 148, então esse atraso aí foi a principal causa da... Não sei, será que o exército nazista não conseguiu avançar tão rápido porque ele tinha menos divisões? Acho difícil. Talvez a gente possa considerar que isso foi uma das causas, sem dúvida, uma das, mas talvez não seja nem a principal. Eis a questão. Quando o Stalin fica sabendo, então o dia 22 de junho, que é o importante aqui, que é quando de fato começa a invasão. Você tem os ministérios de relações exteriores se falando, mas meio sem dar resposta, né? O Ribbentrop e o Molotov ali meio na deles, meio quietões, tentando um saber o que acontecia. A justificativa da Alemanha no dia 22, dada para o Ministério das Relações Exteriores soviéticos, é de que a União Soviética tinha realocado algumas tropas em regiões mais fronteiriças e que então isso, ao ver da cúpula nazista, do governo nazista, isso envolveria uma aliança, né? Então, você está trazendo suas tropas aí mais para perto da fronteira porque você vai se aliar com a Inglaterra e tal. A gente sabe que
o Hitler ia invadir de qualquer jeito a União Soviética. O Hitler, inclusive, ele teve que convencer diversas pessoas dentro do alto escalão nazista, porque muitos falaram, não vamos agora, porque a gente está em guerra em diversos lugares, não vamos. Bom, acabou indo, a gente sabe que acabou indo. E foi recrutada uma força que até então esse período foi o maior recrutamento de forças, né, de recursos humanos, de fato, para uma única batalha, para uma única invasão. Os números são absurdos, daqui a pouco eu vou chegar lá e a gente vai falar sobre isso também. Em relação aí ao momento, né, do 22 de junho, é preciso falar um pouco sobre o exército soviético em relação ao exército nazista, porque nós estamos falando de guerra, então precisa dar uma noção sobre o próprio exército, né? Os tanques alemães, a utilização dos Panzer 3 e 4, eu brinco que para falar de tanque alemão fica um pouco mais fácil, né? Porque tem Panzer, vai do 1 ao 7, o 6 e o 7 tinham o apelido de Panther, né? De Pantera mesmo. E do 1 ao 5 era Panzer 1, 2, 3, 4, 5. Claro que esses 5 modelos tiveram seus respectivos submodelos, que foram adaptações feitas para determinadas invasões, determinadas regiões. Mas, em geral, sempre foi Panzer 3, Panzer 4, no final da guerra ainda Panzer 5, mas o 4 sempre teve o 3 e o 4 sempre foram os dois tanques nazistas mais utilizados ao longo da Segunda Guerra Mundial. Inclusive, o Panzer 3, eu não sei se foi o 3 ou se foi o 4, teve um deles que foi adaptado, que ele conseguia entrar embaixo d'água e ficar até 20 minutos rodando embaixo d'água e depois subir. Isso foi interessante no caso da invasão da União Soviética, porque chega um período que começa a chover. Quando chove muito, a terra se transformava em lama e acabava cedendo muito. E quando chegava perto de um rio, que em tese era raso, esse rio acabava cedendo mais ainda a terra. Então esses tanques que aguentavam ficar embaixo d'água eram bem interessantes. Eles tinham um escapamento bem comprido, assim, para conseguir, né? Como se fosse uma espécie de snorkel, né? Se você quer brincar na piscina, você põe a máscara com aquele negócio e fica lá olhando. Ou vê os peixinhos no mar. Isso no caso de um tanque de guerra, então, que queria invadir lá. O exército soviético tinha uma quantidade de homens e veículos tão grande quanto a Alemanha nazista. O Stalin, inclusive, ele se volta nos anos 30 para um projeto de industrialização da União Soviética que envolve primordialmente a construção de armas. Aí você deve estar pensando, pô, mas o Stalin ele queria entrar em guerra, não era aquela ideia de socialismo e um só país, porque era contra, né, que o Trotsky queria implantar tudo, o Stalin falava, não, vou fazer só aqui para depois passar. Pois é. Mas o Stalin considerava que ao redor do mundo você tinha países de cunho capitalista em declínio. E eles estariam passando, então, nesses anos 30, né, nesse pós-crise de 29, que não foi, o pós-crise de 29 na União Soviética não foi tão sentido. Por que não houve tanto impacto lá? Porque era uma economia que não estava tão ligada com as outras. Enquanto as outras eram economias de mercado, que uma influenciava mais na outra, a União Soviética estava mais fechada. Então não teve tanta força assim o impacto da crise de 29. E o Stalin enxerga, então, esse momento dos anos 30 como o derradeiro tiro. O próprio, nos anos 30, então, seria a última fase, o declínio desse capitalismo podre. Só que o Stalin vai falar também que o socialismo em um só país precisa do quê? De um exército muito forte. E um exército muito forte porque ele falava que ele sabia que iria existir a necessidade de confrontar esses impérios capitalistas, então, em declínio. Então esse é um dos motivos que o Stalin investe muito forte em guerra, em armamentos. Se você pegar algumas estatísticas da renda nacional do país investida em armamentos, na União Soviética em 37, 38, praticamente quase 30% do PIB, ou seja, do Produto Interno Bruto, aquela somatória de riquezas produzidas por um país num determinado período de tempo, ou seja, um ano aí, fazer um cálculo, você tinha 30% quase de toda a renda da União Soviética voltada para a fabricação, para a indústria bélica, fabricação de armas, tanques de guerra, etc.
No caso da Alemanha nazista era algo entre 23% e 25%, e na Inglaterra, e na França isso já era bem reduzido. As duas eram menos de 10%, era 5,5%, 7%, 8%, que era quanto então o governo arrecadava R$ 100, desses R$ 100 na França e na Inglaterra, 7, 9 iriam para a indústria bélica. No caso da União Soviética, dos R$ 100 arrecadados, 30 iam para a indústria bélica. E no caso da Alemanha nazista, aí no final dos anos 30, você tinha aí quase um quinto, um pouco mais de um quinto, né, 20 e poucos por cento da renda voltada para a indústria bélica. Isso também serve para mostrar que o exército soviético, ele não estava de brincadeira. O Stalin sabia da possibilidade da invasão da Alemanha nazista, e ele sabia também da força do Império. E o Hitler, ele acreditava, ele achou que não ia. Um dos apelidos dados à União Soviética era gigante com pés de barros. O Hitler achava que invadir a União Soviética era só, né, derrubar a porta da frente, que tudo ia se desmoronar. E a coisa acabou não sendo bem assim. A gente sabe que começa e se estende até 1945. A guerra só termina quando os russos chegam a Berlim, os americanos e os russos chegam a Berlim. Então, a partir de junho de 41, você tem até 45 essa guerra estendida, que a Alemanha nazista não acreditava que ia durar tanto tempo. Não só a Alemanha nazista não achava que ia ser rápido, mas tanto a Inglaterra e a França e os Estados Unidos, que ainda não tinha entrado na guerra, mas já tinha dado claras diretrizes aí que se ele entrasse, ele iria se alinhar à Inglaterra e à França. Oficialmente os Estados Unidos ainda não estava, mas nenhum país na época achou que ia demorar tanto tempo essa invasão da União Soviética, que não se concretizou. O Churchill previa algo em torno de 6 semanas, 8 semanas, era tudo assim, a coisa, porque todas as outras campanhas foram extremamente bem sucedidas por parte da Alemanha nazista. Então não acreditava que na União Soviética seria muito diferente. O Hitler teve aquela sensação, eu fiz o vídeo aqui da Batalha da Finlândia, que inicialmente foi catastrófica para a União Soviética. Agora, a União Soviética também aprende. Eles erram e aprendem, né? A vida muitas vezes é assim, a gente erra e aprende. E no exército não é diferente. E a Batalha da Finlândia, apesar de ter sido fracassada para a União Soviética num primeiro momento, no segundo momento a União Soviética conseguiu dominar. E que o Hitler vai falar, pô, a União Soviética contra a Finlândia, se eles tiverem qualquer meio problema, eles estão fracos, né? Pois é. Agora, e também tem a outra, né, o outro lado da história, que na Primeira Guerra Mundial o exército russo estava tão fraco que saiu da guerra, né? Então, e também existia uma prepotência aí, uma arrogância por parte da Alemanha nazista de subjugar os outros, de falar, não, eles são sub-humanos, eles são, né? Em virtude até de ser sub-humanos, aquelas unidades que eu falei da SS, elas eram voltadas, as ordens que existiam mandadas para a SS no caso da invasão da Rússia era para matar qualquer um que fosse judeu ou comunista, ou assim parecesse. Ou seja, mata o que você encontrar na sua frente. Se não falar alemão, você sai matando. É mais ou menos por aí que acontece a coisa. Essas divisões, então, essas divisões especiais, muitas vezes iam para matar, né? Eu apontei aqui alguns erros que eu acho interessante falar, os erros do exército nazista ao longo dessa invasão da União Soviética, tá? O primeiro erro seria o racismo excessivo por parte dos Einsatzgruppen, esses grupos de intervenção, essas tropas especiais enviadas junto com o exército, né, da Waffen-SS. Eram extremamente racistas, e racistas no sentido de matar mesmo, e fazer o outro... não era brincadeira de criança, né? Não era lei do racismo aqui no Brasil, que, não, xingou de preto, xingou de... Não é isso. É o cara dizer, legal, você não é da minha turma, tchau. E o racismo praticado
por essas tropas foi excessivo. E por que esse pode ser considerado um erro da Alemanha? Porque muitas pessoas, por incrível que pareça, muitas pessoas, quando viram o exército nazista chegando, ao invés de tentar lutar, eu estou falando de população civil, ao invés de ficar ali, né, pô, retaguarda, não vou lutar, tenho uma arma, vou dar um tiro, não. O que aconteceu em muitos países que, aqui eu estou dando exemplo, tá, é que os territórios foram anexados pela União Soviética, então antes de chegar na própria, no que seria a antiga fronteira russa, antes da anexação dos países bálticos, por exemplo, Estônia, Letônia, Lituânia, daquela metade da Polônia que ficou, né, você tinha o exército nazista passava então pelos poloneses, teve que passar, e por lá, como os poloneses estavam respondendo à União Soviética, muitos, por incrível que pareça, agradeceram quando as tropas nazistas chegaram, porque diz que o governo do Stalin era péssimo e matava também aqueles projetos de coletivização e tal. O que acontece é que o racismo foi tão exagerado que essas pessoas começaram a temer tanto os nazistas quanto o governo do Stalin, e aí é melhor você ficar com o cara que fala a sua língua, na pior das hipóteses. Então, eu digo que esse racismo exagerado é um dos erros do exército nazista, porque eles poderiam ter aproveitado a população para lutar contra a União Soviética. Quando eles passaram na Ucrânia, por exemplo, você teve o apoio de diversas regiões ucranianas que não queriam mais responder ao exército, não queriam mais estar sob o jugo da União Soviética, do stalinismo. E ao invés disso, acabaram matando, criando, né? Teve o massacre de Babi Yar na Ucrânia. Eles poderiam ter usado essas forças. Então essa é a primeira crítica. Segunda crítica, previsões muito otimistas por parte da Alemanha nazista. Acabei de comentar isso, né? Achando que, não, olha, em pouquíssimas semanas aí a gente vai dominar tudo porque vocês são sub-humanos, porque vocês não têm um exército fraco e tal. A gente viu que não é bem isso que acontece. Um terceiro erro aí, eu vou falar mais para frente, foi uma mudança que ocorreu no objetivo da Operação Barbarossa, porque a Operação Barbarossa, no começo, ela visava Moscou. Você tinha todas as forças, as principais forças do exército, voltadas para tomar a cidade de Moscou pela força simbólica. O que acontece é que Hitler vai lembrar de Napoleão em 1812, que consegue chegar em Moscou e acontece porra nenhuma, porque os líderes tinham saído de lá. Né? Que, só lembrando, nas guerras napoleônicas, né, a Rússia utilizou aquela tática da terra arrasada. Não vai ser muito diferente na Segunda Guerra Mundial, mas ocorre numa escala um pouco menor do que nas guerras napoleônicas. Então começa-se essa mudança aí de Moscou e depois abre-se, né, o objetivo vai para o sul e para o norte. No sul, mais especificamente, regiões produtivas próximas de Donetsk, e no norte, pela simbologia e também pela indústria, a região de Leningrado, antiga São Petersburgo. Então, há essa mudança na estratégia, e o que acontece aí é que você tem que remover muitos soldados, muitas divisões do grupo de exército central para o norte e para o sul. E isso não é fácil, são centenas e centenas de quilômetros que divisões precisam se locomover para conseguir ajudar a outra. Então, quer dizer, você tem aí um problema logístico. Esse aí pode ser considerado um dos erros. Diretiva número 34. Tá? O quarto erro, falta de equipamento adequado. Ora, essa questão, ela é sempre pauta aí, porque veja, ela é quase uma consequência da arrogância, né? Como eles achavam que eles iam dominar a Rússia em pouco tempo, não se preocuparam tanto em construir tanques de guerra e armas próprias para a luta no inverno. E o inverno não é qualquer inverno, é o famoso general inverno, é o general inverno da União Soviética. É aquele que chega fazendo menos 40 nos campos de batalha e faz com que nenhum motor funcione, nenhum motor de Panzer nenhum funciona a menos 40.
Avião não saía do lugar. Em dezembro de 41 já não conseguiam mais ligar o motor do avião em virtude do frio excessivo. E só para fazer um comparativo, eu estou em junho ainda, né, de 1941, mas em dezembro de 41, então você tem o exército, um pedaço do exército nazista está morrendo congelado, literalmente. E ao mesmo tempo você tem, no norte da África, alguns nazistas fritando ovo em cima do tanque de guerra. Totalmente desproporcional. Nesse momento da guerra aí você estava com todos os frontes abertos. Só tinha lá a Espanha quietinha do outro lado do oeste, mas você estava ao sul, a região dos Balcãs, ao norte, a Inglaterra, e a leste, a União Soviética. Nesse momento aí já estava complicada a coisa, né? Erros soviéticos. O primeiro deles, uma demora para dar a ordem de guerra. E o segundo, a falta de planejamento. Eu vou explicar melhor isso aqui. Por que existe a falta de dar a ordem para início de guerra? Quem dava essa ordem era o Stalin, quem teria que dar essa ordem. Quando os oficiais começam a avisar o Stalin e falar, olha, fique esperto, as tropas estão se movimentando, olha, eles passaram a fronteira, não sei o quê. O Stalin teve uns delírios nesse momento aí da invasão. Inclusive tem um livro chamado A Loucura de Stalin. É um russo, autor chamado Konstantin Pleshakov. E o Stalin acabou fazendo alguns absurdos, alguns equívocos, né, por assim dizer, equívocos. Por exemplo, o general ia lá e falava para ele, olha, a Alemanha invadiu. Aí o Stalin acusava o cara de estar se aliando à Inglaterra contra o governo dele, falava que não, é mentira, aí mandava matar o cara, mandou matar um outro desertor que teve lá, que estava na região da fronteira. O cara foi lá avisar, chamou o cara de traidor, não sei o que, mandou matar também. Então os soldados, bom, aí basta lembrar que em 37 você tinha ocorrido o expurgo stalinista, né? Aquela matança completa de generais da União Soviética. E em 1941, o cara então, o general ali, ele pensa 20 vezes antes de falar que a guerra está começando. Antes de falar que, olha, a Alemanha nazista passou a fronteira, o general refletia 200 vezes, com medo, pensando no jeito que ele ia falar com o Stalin. E o Stalin levou um tempinho, uns dias aí para conseguir assimilar a ideia e de fato mandar uma ordem. O problema é que, então, falando aí nessa falta o atraso para dar ordem de guerra é por causa disso. E a falta de planejamento foi em virtude, também quase uma consequência, porque não tinha nenhum planejamento muito específico. A União Soviética tinha 2 tanques de guerra que chegaram a assustar a Alemanha nazista, que foram muito úteis ao longo da batalha. O primeiro deles, que vale citar, é o KV-1. KV de vaca 1, KV-1. E o segundo deles é o T de tatu, T-34. Então o T-34 e o KV-1 são 2 tanques de guerra de grande destaque aí nessas batalhas que envolvem a invasão da Rússia. Grande parte aí, esses 2 tanques, é evidente, tinha em grande quantidade, estavam sendo fabricados também mais desses tipos de tanque. E você também tinha um outro tipo muito largamente utilizado, que não era, alguns iam falar, não, mas esse tanque estava velho. Estava velho, mas com 15 mil desses, você tem aí uma força montada. É o tanque T-26, T-34 e KV-1. Eram os 3 tanques amplamente utilizados pela União Soviética. Eu gosto de citar, porque depois você põe no Google lá o KV-1, você vai ver as fotos do KV-1, põe o T-34, se quiser pode ver tem um monte de coisa na internet aí que você pode ver as diferenças técnicas, o tamanho da blindagem, a espessura do aço, quantos milímetros, X, Y, quantos canhões, metralhadora. E esses tanques aí, eles deram uma grande segurança, ao menos no início aí da Operação Barbarossa, para o exército soviético. E o exército nazista, os canhões que eles tinham específicos, canhões anti-tanque, não conseguiam, era muito difícil tirar de combate um KV-1 ou um T-34.
A única arma nazista que conseguia tirar de combate quando acertava bem esses tanques era um canhão antiaéreo de 88 milímetros. Esses canhões antiaéreos de 88 milímetros são bem falados. Foi uma arma muito importante para a Alemanha nazista. E essa era a única arma, praticamente a única arma, que conseguia derrubar esses tanques de guerra da União Soviética. Bom, então voltando aqui, eu anotei algumas coisas. A ideia do Hitler, eu acho que ficou bem claro, né? Por que ele vai... Ele até faz uma questão de... Porque ele vai invadir a Rússia, né? Ele faz um comparativo, né? Com as outras grandes potências. Por exemplo, ele fala, bom, se a França pode ter colônias, se a Inglaterra tem lá suas colônias, tal, por que eu não vou poder ter as minhas? Eu quero a Rússia para mim. Eles são inferiores, eles não conseguirão resistir às forças nazistas, porque nós, nazistas, então, na visão do Hitler, né, ele teria mais poder, seria mais forte, naturalmente mais forte, e aí fica bem complicada, né? A coisa fica feia. Vamos ver aqui, então estamos ainda em 22 de junho. Eu vou passar aqui, eu disse que ia e vou realmente falar o número, né, falar o número, em números a quantidade dos corpos de exército e tudo mais. Você teve 3 principais corpos de exército na invasão da Rússia. O grupo de exércitos norte, o central e o sul. E isso era respectivo na União Soviética. Na Alemanha nazista, o grupo de exército do norte era comandado por um sujeito chamado von Lieb, L-E-E-B, von Lieb, e contava com algo em torno de 640 mil homens. O grupo de exército central, Fedor von Bock. Bock tem uma cerveja portuguesa que chama Super Bock, é B-O-C-K, é o mesmo Bock, né? E essa força central com 1.180.000 homens. Isso reitera o quê? Aquilo lá que eu falei anteriormente. Objetivo inicial da Operação Barbarossa, invadir Moscou. Problemática que surge depois. Poxa vida, a título de exemplo, analogia, Napoleão chegou em Moscou, mas não dominou a Rússia. Será que não seria mais interessante, então, dar uma dissipada nesse grupo de exército central, mandando uma turma para o sul e outra turma para o norte, para conseguir regular aí e tomar as regiões industrialmente mais importantes, como, por exemplo, no sul, região de Donetsk, hoje está sendo palco de conflitos na Ucrânia, está mais famosa essa região aí de Donetsk. E no norte, Leningrado, que antes levava o nome de São Petersburgo, região industrial de vital importância para a União Soviética. Aí você tem aí, eu tenho a data aqui, a diretiva número 34, é de 21 de agosto de 1941. Percebe que é bem rápido, né? Começa em junho, aí passa julho, agosto, já sai a outra falando, ó, muda aí. Vamos mandar esses exércitos, um ajudar o outro lá, tira do central, que tem quase 1.200.000 pessoas, e manda para o norte, que tinha 640 mil, para ajudar o von Lieb. E no sul você tinha o Rundstedt, eu vou soletrar aqui, R-U-N de navio, D-S, T de tatu, E, D de dado, T de tatu de novo. R-U-N, D-S-T-E-D-T, Rundstedt, com 970 mil homens no sul. E do outro lado, na região do norte da União Soviética, o nome do general Nikolai Kuznetsov, na região central, Dmitry Pavlov, o sobrenome comum na Rússia, Pavlov, e Mikhail Kirponos, no sul, que vai enfrentar as tropas, então, desse comandante em chefe do Corpo de Exército Sul, Rundstedt. Quem estava com ele aí é uma figurinha chamada von Kleist, K-L-E-I-S-T, grande comandante aí de tanques da Segunda Guerra Mundial. Os combates começam aí então em junho, em 22 de junho de 1941, e em junho e julho você tem as estimativas das baixas, né, das mortes.
o que ocorre aí no exército da União Soviética e no exército da Alemanha nazista. Entre a União Soviética, você tinha algo em torno de 45 mil mortos por dia da guerra. A diferença, a Alemanha nazista tinha algo entre 6 e 7 mil mortos por dia. Problemática número 1, para pensar um pouco, a população da União Soviética era bem maior do que a da Alemanha nazista. Segundo ponto, essas perdas da Alemanha nazista, de 6, 7 mil soldados por dia, eram 50% maiores do que as perdas ocorridas, por exemplo, na invasão da França ou na invasão da Iugoslávia, não teve tanto, mas na invasão da França ou na Batalha da Inglaterra. Então você estava tendo, apesar de você olhar de início o número, você bate o olho e fala, pô, 45 mil de um lado e 6 mil só do outro. Pois é. Mas a média que esses 6 mil estava 50% maior, ou seja, antes era 4, aumentou para 6. E esses 45 mil mortos por dia para o Stalin, a quantidade de força que ele tinha de recursos humanos era maior, né? Então, não... E aliás, o governo comunista lá menosprezando o indivíduo totalmente, né? Uma coisa importante de falar aqui é que a União Soviética tinha lá seus 2 milhões e meio de soldados também nas regiões fronteiriças. A diferença é que ela tinha mais 2 milhões e meio nos corpos, nas frentes de reserva. Algumas estavam mais ao norte, tinham mais ou menos 2 milhões e meio de soldados ao norte, e tinha também na outra ponta da Rússia mais 2 milhões, 3 milhões de soldados, lá no outro lado da Rússia, para se defender de uma eventual invasão do Japão. O Japão, ainda não falei nada do Japão aqui, eu acho, mas nós vamos entrar no Japão nas próximas aulas. A gente vai ver que o Japão começou a praticar uma política expansionista ao longo do período entre guerras, então eis um dos motivos que a Rússia, a União Soviética, deixava as frentes de reserva. Então você tinha um exército aqui na fronteira, com mais ou menos o mesmo número que o nazista. Ok, regiões fronteiriças. No meio da Rússia você tinha, mais ao norte lá, mais um grupo de exército gigante, do mesmo tamanho do que estava na fronteira. E do outro lado da Rússia, mais um. Quer dizer, era 3 vezes maior, né? O problema era a logística. Uma curiosidade é que, para que houvesse, para uma logística efetiva, uma logística eficaz, tanto das tropas como dos armamentos da Alemanha nazista, havia necessidade dos trilhos de trem. Então, sempre optavam por caminhos que já tivessem trilhos de trem. Só que a União Soviética mandou, né, destruir um pouco da política da terra arrasada. E a bitola, né, uma pecinha que fica entre ali que encaixa a roda, ela era maior, ela não era do mesmo tamanho que a bitola utilizada na Alemanha nazista. Então você tinha uma bitola da União Soviética e uma bitola da Alemanha nazista. E quando teve essa terra arrasada, os alemães falaram, puta, não, olha só, o tamanho é diferente. Eles tiveram que construir toda a rede ferroviária em poucas semanas para conseguir fazer essa logística de transporte. A necessidade de fato é a mãe das invenções aí, né, da rapidez. Uma coisa que você precisa saber também é que o ministro das Relações Exteriores da Rússia, ele dá o nome desse momento como Grande Guerra Patriótica. Por que ele faz isso? Ele quer... o Molotov, ele tenta relembrar, mas ele faz o seguinte, ele sabe que existem muitas pessoas insatisfeitas com o regime do Stalin. Então a ideia não é exatamente lute pelo comunismo ou lute pelo Stalin. A ideia é lute pela mãe Rússia, pátria Rússia. Então essa guerra também é conhecida lá na União Soviética, a atual Rússia, como Grande Guerra Patriótica. É interessante que quando o Hitler fala que vai invadir a União Soviética, essa coisa de comunismo versus capitalismo, mais ou menos por aí, na verdade não era comunismo versus capitalismo, eu vou reformular, era anticomunismo. Você teve, por exemplo, o Churchill, foi uma das primeiras figuras no Entre Guerras a falar que deveriam declarar guerra ao comunismo praticado na União Soviética.
E aí, o que ocorre é que diversos países acabam se tornando adeptos da política da invasão da União Soviética, não pelo fato desses países serem aliados ideologicamente com o Partido Nazista, mas esses países queriam a destruição do comunismo na União Soviética, enxergavam isso como uma ameaça. E aí eu separei a lista aqui da cruzada europeia contra o comunismo. Você tinha então países que ajudaram, e ajudaram aqui que eu falo é ajudar efetivamente, enviaram brigadas e tropas para a frente de batalha. Finlândia, Estônia, Letônia, Lituânia, esses quatro aí, só lembrando, né, que a União Soviética invade esses países no começo na Segunda Guerra, e eu já falei aqui, né, repito, que não gostavam muito do tratamento recebido pelo Stalin. Então, quando as tropas nazistas chegam, existe até uma esperança, né? Você vai ver que essa esperança aí foi pro brejo, mas houve uma esperança. Então, Finlândia, Estônia, Letônia, Lituânia, Hungria, Croácia, Espanha, Noruega, Dinamarca, Holanda, Bélgica e até mesmo a França, que estava invadida, vai ajudar a Alemanha nazista a invadir a União Soviética para conter essa cruzada europeia aí contra o comunismo, né? Quando você tem esse momento, então existe uma dificuldade muito grande nas próprias alianças, porque se o Churchill num primeiro momento odiava o comunismo, evidente que quando ele fica sabendo que a Alemanha declarou a guerra contra a União Soviética, dá um alívio nele, né? Porque a Batalha da Inglaterra então vai ficar mais tranquila para a Inglaterra, porque muitas forças nazistas vão para o leste. Mas a partir do momento que a Alemanha nazista ataca a União Soviética, as alianças acabam também se tornando mais delicadas, porque de certa forma você vai precisar da Inglaterra se aliando, entre aspas, aí com a União Soviética, dois países com ideologias bem diferentes. E existe de fato eles vão, eu não diria que houve uma aliança, houve uma pequena colaboração o suficiente para enfrentar as tropas nazistas. Ponto. Foi isso que existiu entre a União Soviética e a Inglaterra. Que o Churchill ficou amiguinho do Stalin, não ficou. Tivemos conferências, tivemos conferência de Yalta, Casablanca, Potsdam, mas falar que existiu uma aliança ideológica entre a Inglaterra e a União Soviética no momento pós-invasão, pós-Operação Barbarossa, é uma viagem total. Essa aliança então ideológica não existe, nunca existiu. Era simplesmente eles fizeram um acordo falando, olha, vamos se juntar aí o suficiente para enfrentar os nazistas, né? O exército no norte, ele vai ter sérios problemas. Esse grupo de exércitos do norte, do Von Lieb, ele vai ter sérios problemas, principalmente numa região chamada região de Smolensk. Ponham no Google Maps e descubram onde fica Smolensk. Lá no norte da Rússia, o caminho para Leningrado, tá? Para São Petersburgo. A contraofensiva soviética vai funcionar lá em cima, pelo menos durante um certo tempo, até 8 de setembro de 1941, as forças soviéticas conseguem deter, de certa forma, o avanço nazista, que nos primeiros dias, em virtude daquela falta de planejamento do Stalin, de demorar para dar ordem de guerra, as forças nazistas avançaram, chegaram a avançar quase 1.000 quilômetros, né? Mas em Smolensk você tem as forças soviéticas que conseguiram deter um pouco mais, porém elas não conseguem, acabam abandonando Leningrado, e esse é o início, 8 de setembro de 1941, então 3 meses após o início da invasão, é o início do famoso cerco de Leningrado, que dura 900 dias. Os nazistas eles cercaram a cidade. Hoje, nesse vídeo eu não vou falar do cerco de Leningrado em detalhes, mais para frente talvez eu até faça um vídeo só sobre o cerco de Leningrado. Uma curiosidade é que o presidente Vladimir Putin, atual presidente da Rússia, ele perdeu um irmão no cerco de Leningrado. O Vladimir Putin nasceu em 1952 e o irmão dele nasceu em 42 e morreu, logo que nasceu ele morreu
dentro do cerco de Leningrado. Isso é mais um exemplo de que a Segunda Guerra Mundial não está tão distante de nós. Mas voltando então, as forças do norte elas encontram uma certa resistência, mas não tão grande também que consiga segurar nesse primeiro momento. As forças nazistas conseguem chegar então em 8 de setembro a Leningrado, montam o famoso cerco de Leningrado que vai durar 900 dias. As forças centrais, elas tiveram aquele problema, né, da ordem, então até chegaram bem próximos de Moscou. Algumas brigadas chegaram a quase 30 quilômetros, 25, 30 quilômetros de Moscou nesses primeiros meses de guerra. Porém, em virtude da diretiva que falava que o exército central teria que se dissipar e que o objetivo então não era mais a Moscou, apenas Moscou, mas que as tropas, que os corpos de exército mais importantes deveriam se voltar para Donetsk e Leningrado, as potências, então essa região central ela acaba sendo um pouco prejudicada e não vai chegar até Moscou num primeiro momento. E quanto ao sul, é importante falar porque no sul que houve um avanço, as conquistas maiores desse primeiro momento da guerra foram, sem dúvida nenhuma, marcadas pelo Corpo de Exército do Sul, com o Sr. Rundstedt no comando. Eu anotei aqui algumas datas que eu acho importante falar, mas antes disso eu vou falar sobre a queda de Kiev, capital da Ucrânia, que é no sul, né? O Corpo de Exército do Sul, então, para chegar em território soviético e atingir os objetivos daquela região de Donetsk, indústrias e tal, precisaria passar por Kiev. Aqui mostra, eu vou falar de mais um erro. Não é mais um, é a repetição daquele erro do racismo dos Einsatzgruppen. Muitos vão falar que o exército ucraniano, os próprios ucranianos, eles teriam aceitado uma aliança com a Alemanha nazista para ajudar a derrubar. Porém, em virtude como a União Soviética tinha dominado a Ucrânia no início da Segunda Guerra também, eles tinham maltratado os ucranianos, tal. Os ucranianos então poderiam se alinhar. Mas eles tinham deixado na cidade de Kiev, capital da Ucrânia, alguns edifícios com minas mesmo, de explosões, né? E em 24 de setembro de 41 formou-se um bolsão, né, aquela linha de exército que fecha a região, e em relação ao exército nazista contra Kiev. E aí, no fim do bolsão, que você tem aí, você tem um bolsão formado, em 24 de setembro, houve um problema. Eu escrevi aqui um parágrafo sobre esse período, eu vou ler. A Alemanha poderia ter procurado a ajuda dos nacionalistas ucranianos, mas ao invés disso, em virtude da explosão de diversas minas implantadas em edifícios pela União Soviética, a Alemanha nazista massacrou diversos judeus e nacionalistas ucranianos no massacre de Babi Yar, B-A-B-I-Y-A-R, Babi Yar, sob o comando de Erich Koch, K-O-C-H. Foi um comandante nazista então que liderou o massacre de Babi Yar. Como eu disse, a União Soviética tinha deixado algumas minas ali na região nos prédios em Kiev, e essas minas acabam explodindo. A Alemanha nazista fica um pouco nervosa e acaba cometendo esse massacre de Babi Yar na região da Ucrânia. Porém, eles conseguem dominar Kiev. Inclusive, após a dominação de Kiev, o Hitler manda ordens para invadir a região da Crimeia também. O exército consegue chegar na região da Crimeia em novembro de 1941. E, de fato, foi o único corpo de exército entre os três, entre o norte, o central e o sul, que conseguiu não só atingir os objetivos, mas ele consolidou os objetivos da Alemanha nazista. O que ocorre é que o Hitler, a partir do domínio da região da Crimeia, um pouco mais à frente então da Ucrânia, o Hitler ainda vai falar depois que vai ter que andar mais, que vai precisar dominar mais e mais. E tem um pequeno detalhe: nesse momento você tem o que? Forças
aí eu estou falando em novembro, dezembro de 41, você tem forças nazistas extremamente desgastadas. As soviéticas também, só que como eu disse, eles tinham aquelas frentes de reserva enormes. Então, você em dezembro de 41, você tem praticamente uma renovação de todo o exército soviético que vai começar a lutar contra o desgastado exército nazista. E aí começa o fracasso na Batalha de Moscou, na região central. Aí, então, a região o ataque da região do Corpo de Exército Central da Alemanha nazista. Tá? Um dos motivos, o Japão, eu vou falar um pouquinho dele, a gente vai falar mais do Japão na próxima aula, no próximo vídeo eu vou começar a abordar aqui a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra de fato. E o Japão, o que é necessário entender nesse primeiro momento da União Soviética, da invasão da União Soviética, é que o Japão, o que a União Soviética entende é que ela tinha, eu comentei que tinha lá 2 milhões de soldados próximos, né, no lado leste da União Soviética, para responder para uma eventual invasão japonesa. Porém, quando passa junho, julho, agosto, setembro, tá, mais ou menos por aí, a União Soviética fala, bom, se eles não atacaram até agora, eles não vão tentar agora porque agora vem o inverno. E de fato o inverno de 1941 e o de 42 na Rússia vão ser um dos invernos mais rigorosos do século XX. E aí os russos começam então a ficar mais tranquilos em relação a essa eventual invasão japonesa e começam a fazer essa mobilização de tropas, o que vai ajudar na renovação dessa região fronteiriça aí entre a União Soviética e a Alemanha nazista. Tá? Bom, no dia 5 de dezembro, a última data aqui que eu vou citar, então 5 de dezembro de 1941, eles têm a certeza que o Japão não vai para a Rússia, você já está num inverno desgraçado, e chegam as forças com um comandante chamado Zhukov, Z-U-K-O-V, Z-H-U-K-O-V, depende da transliteração. General Zhukov, que vai chegar para fazer a contraofensiva na região fronteiriça, então, da União Soviética com a Alemanha nazista. Espero que você tenha entendido as principais causas que levaram a essa invasão, a toda essa operação. Eu espero que tenha gostado da aula. E vamos então, nas próximas aulas, evidentemente, dar continuidade à batalha ocorrida na União Soviética, porque nesse primeiro momento eu abordei as razões dessa invasão e abordamos então de junho até dezembro de 1941. Falaremos posteriormente, por exemplo, sobre o cerco de Leningrado, bem como a batalha de Stalingrado. E aqui fica a anotação, pela primeira vez na Segunda Guerra Mundial, as forças nazistas recuam, não para dar, com um planejamento de recuar para fazer uma contraofensiva. As forças nazistas do norte, por exemplo, aquela parada que teve em Smolensk lá, parada mesmo, né, travou, que teve em Smolensk, o exército no momento, o exército nazista acaba recuando um pouco e ele foi a primeira vez ali que o exército nazista recuou na Segunda Guerra Mundial sem uma contraofensiva que envolvia esse recuo. Então aí começa de fato um turning point, né, o ponto de virada da Segunda Guerra Mundial. Mais especificamente, a gente vai ver mais para frente que a Batalha de Stalingrado marca bem esse turning point. Mas eu espero que você tenha entendido as causas, tenha gostado da aula e até o próximo vídeo. No próximo vídeo eu vou falar sobre o ataque a Pearl Harbor, né? Falaremos então, entraremos com os Estados Unidos na guerra e o Japão. Vamos sair um pouco da Europa e viajar para os Estados Unidos e para o Japão na próxima aula. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.